Olá, desenvolvedores e desenvolvedoras. Dando continuidade aqui às nossas videoaulas sobre o Xamarin. Hoje nós iremos colocar a mão na massa e fazer a nossa primeira aplicação, tá certo? Nós temos recebido aqui uma série de perguntas e a que tem sido mais frequente é sobre Cordova. O Cordova é uma ferramenta legal, a gente consegue construir uma espécie de aplicação para poder rodar, né? O que eu gosto dele é que você consegue criar HTML, CSS e executar, mas a gente precisa entender que Cordova ele não é um aplicativo, tá certo? A gente sempre recomenda que seja utilizado o Cordova para aplicação, para protótipo. Eu preciso apresentar alguma coisa para o meu cliente, uma ideia de um aplicativo, um esboço, e aí você consegue construir essa aplicação de uma forma mais tranquila. Por utilizar HTML e CSS. Não que você não consiga fazer isso no Xamarin, né? Porque o Xamarin Forms também é muito tranquilo de você construir a aplicação. Você consegue construir 3, 4 telas aí de uma forma muito rápida e muito tranquila, tá certo? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que Cordova ele não gera aplicações nativas. Ele cria uma aplicação, é como se fosse um browser mesmo. Ele cria uma aplicação e dentro dessa aplicação ele roda a sua página HTML e CSS, tá certo? Bom, antes de entrar aqui, eu quero dar os créditos também a um conhecido nosso aqui, um grande colega e divulgador dessa ferramenta chamado Ângelo Belchior. Quando eu iniciei, eu estudei uma série de vídeos que ele também tem aí postado no YouTube. Então, esse cara aí é um cara assim bem top assim sobre o assunto. Então, se vocês quiserem adquirir mais conhecimento, vale a pena vocês assistirem as videoaulas lá do nosso prezado Ângelo Belchior. E além disso, pessoal, a própria Microsoft disponibiliza uma série de videoaulas gratuitas no MVA, né? Que é o Microsoft Virtual Academy. É um site maneiríssimo que você pode cadastrar lá. Você pode se cadastrar e a partir daí você pode assistir uma série de videoaulas e você pontua, você vai mudando lá de graduação. Então tem muita coisa legal lá. Não deixem de assistir, tá certo? Bom, aqui eu estou com o meu Visual Studio aberto. Vocês podem perceber que a versão que eu tenho instalada aqui é o Visual Studio Community, tá certo? Essa versão ela é totalmente aqui, ó. Essa versão é totalmente gratuita, tá certo? E nele nós temos o Xamarin instalado. Ah, como eu faço para criar minha aplicação? Então, primeira coisa, obviamente, você precisa instalar o Visual Studio e marcar durante a instalação, no início da instalação, as opções lá do Xamarin, tá certo? Xamarin Studio. Então você clica no Xamarin Studio, lá tem uma série de opções que você pode marcar lá, tá? Depois de instalado, você vai abrir o seu Visual Studio. Você vai vir aqui em File, New Project, para você ter certeza que que o seu Visual Studio está com essa tecnologia instalada e já pronta para você utilizar. Esse processo ele demora um pouquinho porque ele precisa inicializar todas as templates, tá certo? Então esse aqui, ó, nós temos as templates, tá? E aqui nós temos aqui, ó, Cross Platform, ok? Então aqui, ó, nós temos essas templates aqui que nós já falamos na primeira videoaula. O Portable, tá? O Share. Ah, mas eu quero trabalhar só com Android. Como é que eu faço? Aqui, ó, tem aqui o Android, ó. Android, aqui eu seleciono o meu template. Ah, eu quero só para iPhone, por exemplo. Então tá aqui o meu template. Ah, eu quero só para
para o ambiente Universe. Aqui, tá? Então, nós temos aqui esses templates aqui para a gente poder selecionar. O que eu quero mostrar para vocês hoje é aqui, no Cross Platform, essa opção aqui, ó, o Blank App do Xamarin Forms, Share não, desculpa, o Portable, tá? Então, tem aqui, ó, Blank App, Xamarin.Forms, Portable, é o que nós iremos utilizar aqui hoje. Eu vou dar nome para minha aplicação, então eu vou chamar essa aplicação aqui de nosso primeiro app, tá? Selecionei aqui para ter certeza, vou clicar no botão OK. Bom, aí ele vai demorar um pouquinho porque ele vai criar toda aquela estrutura, ele vai criar lá o ambiente do Android, o ambiente do iOS, o ambiente do Windows Phone, e ele tem também um ambiente do UWP, né, que é o Universal Windows Platform, e vai criar também do Windows 8, tá certo? Mas nós iremos basicamente nos concentrar, pelo menos nesse vídeo aqui, nesses vídeos, nessas três plataformas aí, Android, iOS e o Windows Phone. Ok? Então, está carregando, vocês podem ver aqui, está criando o projeto, primeiro app.droid. Então, esse aqui é assim que ele vai reconhecer lá, do Android. E vamos aguardar um pouquinho aí. Sobre a instalação dele, também nós tivemos algumas perguntas, não tem mistério. Se você já tiver o Visual Studio instalado na sua máquina, essa versão 2015, você consegue executar um update no próprio site da Microsoft. Você acessa o site da Microsoft, lá tem um update, você consegue fazer o download dessa update, e a partir daí você seleciona o cross-platform que vai aparecer lá para você poder trabalhar com o Xamarin, tá certo? E se você for iniciar uma instalação do zero, lá nas primeiras telas lá de instalação, vai vir essa opção aí para você selecionar caso você queira trabalhar com ela, ok? Bom, enquanto eu estou falando aqui, ele ainda continua criando o nosso primeiro projeto. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Como essa ferramenta é uma ferramenta nova, o Xamarin ele foi criado em 2011 que ele foi disponibilizado, na verdade, no mercado. Tem alguns detalhes que a gente precisa considerar, né? Que são algumas pequenas falhas ainda que acontecem, dependendo da sua máquina, dependendo de algumas configurações, que são alguns macetes que nós já passamos, que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Olha só que legal, gente. Então aqui, ó, no rodapé aqui do Visual Studio, ele está mostrando pra gente aqui, ó, tá adicionando, tá vendo? O Xamarin Android, suporte, o V7. Então esse Xamarin Android, o suporte, o V7, para quem desenvolve no Android Studio, conhece bem aí essa biblioteca, né? O V7 aí, V4, V7, o Carrossel. Então tem uma série de recursos bem legais que já estão prontos aqui dentro do Xamarin. Agora está criando o nosso aplicativo, criou agora o nosso aplicativo do iOS, e agora está criando o último aí do Windows Phone. Então, a primeira vez é assim mesmo, a primeira vez demora um pouquinho, tá certo? Isso também, obviamente, a máquina aí vai vai definir como é que vai ser esse tempo aí de inicialização, de carregar os templates do projeto. Bom, o último processo aqui, ele pede para a gente selecionar qual que é a nossa versão aqui do nosso build do Windows 10, né? Então, por padrão, a gente vai deixar essa versão selecionada. Eu vou clicar no botão OK. E aí ele está finalizando e carregando o projeto WP.
esse processo aí leva em média aí de 3 a 4 minutos. Infelizmente não tem como fugir disso. Já pelo tempo que a gente já vem trabalhando com Xamarin, se você me perguntar, Plínio, mas qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é o que a gente listou, é o que a gente já conversou lá no primeiro vídeo, né, no nosso vídeo de introdução. Escrever um código em C Sharp e ele rodar nas 3 plataformas, utilizar recursos específicos da plataforma. Então isso tudo são as vantagens aí. E a grande desvantagem, e que o próprio pessoal da Microsoft tem trabalhado bastante aí, que isso tem melhorado, é o tamanho do nosso APK. Quando a gente vai instalar isso, como é que fica isso? Eu tenho aplicações já desenvolvidas e prontas no Android Studio, escrito em Java, né? Em que o APK aí ficou aí 3 MB. E hoje, quando você vai inicializar, você vai executar, vai criar o primeiro APK, ele fica em média aí de 13 MB, de 13 a 19 MB, tá? Mas é óbvio que tem algumas configurações que você consegue fazer e que vai melhorar um pouco disso daí. Bom, criado o nosso, depois que ele criou o nosso template aí dos nossos projetos, é assim que a gente vai startar. Então aqui nós temos o Android, iOS, Universal Windows, Windows 8.1 e o Windows Phone, tá certo? Essa parte aqui de cima, esse primeiro app onde que a gente tem aqui Portable, é o que a gente chama de core. Então, o que eu escrever aqui no core, as outras plataformas conseguirão identificar, tá? Então, quando eu trabalho com Xamarin Forms, a gente vai utilizar bastante um recurso chamado de injeção de dependência. Bom, o que vem a ser essa injeção de dependência? A gente vai ver um pouco mais à frente. Imagina que eu preciso utilizar o SQLite para armazenar algumas informações no aplicativo, né, no nosso banco de dados local. Então eu preciso especificar em qual pasta em qual diretório que vai estar armazenado o nosso banco de dados no dispositivo. Então, no Android, ele trata isso de uma forma, no iOS ele trata de outra forma, e no Windows Phone ele trata de outra forma, tá certo? Então, nesse caso, como é muito específico, eu vou escrever eu vou escrever código de configuração em cada uma dessas plataformas. Ah, mas como é que o seu core vai enxergar isso e vai executar? Pois é, aí no core, em cada plataforma que eu escrever, eu vou injetar, eu vou falar lá que ele tem uma dependência com um arquivo, com um código, né, um arquivo CS aqui no core. E a partir disso, quando eu falo que ele tem uma dependência, quando eu executar o aplicativo em qualquer dessas 3 plataformas, ele vai identificar essa injeção de dependência e vai executar conforme a plataforma selecionada, ok? Bom, antes da gente escrever qualquer código, eu vou passar para vocês um macete aqui. Lembra que eu falei com vocês que ainda tem algumas coisas que acontecem, alguns errinhos aí? Então a primeira coisa que eu falo, que eu posso passar para vocês é o seguinte: a gente vai selecionar qual plataforma que é a plataforma padrão. Então aqui, ó, vou selecionar, clico com o botão direito e vem aqui no Set as Startup Project, tá? Então vou falar aqui o meu padrão é o Android, tá? Além disso, a gente vai executar um build aqui para a gente ver se vai dar algum erro, alguma coisa no projeto, tá? Porque infelizmente isso ocorre ainda. Então a gente vai executar um build aqui para ver se
ele vai apontar algum erro para a gente. Essa é a primeira coisa que vocês devem fazer antes de sair escrevendo o código aí, tá certo? Bom, então, enquanto isso ele está fazendo aí, está criando os pacotes. Nesse meio tempo aqui eu estou ligando o meu cabinho aqui no meu telefone celular. E eu quero que vocês reparem um detalhezinho, tá vendo? Ele já detectou meu telefone celular, meu celular já está no modo desenvolvedor, tá? Ah, como é que eu faço isso? Ah, eu quero rodar já direto no celular. Você precisa de obviamente você vai precisar de um cabo USB e ligar o seu dispositivo no seu notebook aí, no seu equipamento. Você precisa acessar a área de configuração do seu aparelho, a opção lá configurar, e ativar o modo desenvolvedor, tá? Então tem lá o configs, configurar, você acessa lá. Ah, mas o modo desenvolvedor não está exibindo. Boa parte dessas versões do Android não exibe mesmo não, você precisa ativar, tá? Então você vai ter que clicar lá em configurar, você vai na última opção lá sobre o telefone, aí lá embaixo tem, deixa eu abrir o meu aqui que eu vou falar para vocês o que ele tem número da versão, um item número da versão, você vai ficar apertando ele em cima aí depois ele vai aparecer 5, 4, 3, 2, 1, depois que aparecer 1 ele vai falar que o modo desenvolvedor está ativo, aí ele vai aparecer para você, você vai voltar um nível aí ele vai aparecer para você com o nome de programador ou desenvolvedor. Aí você vai na sua opção, aí lá tem a opção ativado, você vai arrastar aí para ativar, e depois tem a opçãozinha chamada aí de depuração USB. Quando você ativar essa opção, pronto, está feito, e a partir daí você já consegue utilizar o seu próprio telefone celular aí para poder compilar e executar a sua aplicação, ok? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui no nosso lista de erros. É esse aqui que eu tenho falado para você, tá vendo? Então a gente não escreveu nenhum código e ele gerou uma série de erros aqui, tá vendo? Então o que a gente tem que fazer? Só para não ficar muita coisa aqui no nosso projeto, eu vou eliminar aqui o WP e vou eliminar também o Windows. Eliminei, ok. Aí a gente vai ter que fazer uma coisa aqui que é meio chatinha aqui, mas não vamos conseguir fugir disso, que a gente vai ter que fechar o Visual Studio e abri-lo novamente. Eu não sei se é um problema meu, se é um problema da minha máquina, mas sempre que eu vou criar um projeto do zero, isso aí é batata que vai acontecer, né? Vou ter que fechar o Visual Studio e depois abrir ele. Então olha só, aí ele vai aparecer aqui meu primeiro app.windows, meu primeiro app.wp, mas não são esses projetos que a gente vai abrir. A gente vai abrir o primeiro app, tá? Que é o nosso solution aí. Esperar mais um pouquinho aí, que ele vai carregar tudo aquilo lá. Está carregando, vocês podem ver que está inicializando aqui no nosso lado direito todos os projetos. Agora esse processo é bem mais rápido, tá? Ainda está carregando.
se você tivesse uma máquina virtual, você deixar esse projeto aqui ativo, o primeiro app.ios, ele ia pedir para você o número do ID da sua máquina, né? Com o sistema operacional Mac lá instalado, ele ia pedir esse ID aí, tá? Bom, feito isso, olha só, ele vai mostrar para mim aqui no debug qual que é o start, no start aqui, ó, qual que é o meu dispositivo, tá vendo? Meu é um Motorola Moto E, tá? Vou fazer o mesmo processo, agora eu vou executar. Sempre bom, eu gosto muito de acompanhar o que ele está fazendo nos bastidores, tá vendo? Então ele está carregando as bibliotecas, está copiando para o dispositivo, está empacotando, né? Antes de enviar isso pro dispositivo. Aqui a série de DLLs, uma série de arquivos Java, arquivos XML, tá? Então, enquanto isso ele está empacotando isso aqui. Então aqui, ó, olha só, está gerando o comando aqui, ó, de debug aqui do primeiro app.droid.apk, né, que é o que vai instalado, que a gente instala no nosso dispositivo. E agora ele está fazendo um deploy disso daí. Esse deploy, como é o primeiro, também é um pouquinho demorado, né? Mas é bom, enquanto isso, vocês checando o que foi executado até gerar o APK e instalar no nosso telefone celular. Bom, como eu sei que está tudo funcionando e que o aplicativo foi instalado no meu dispositivo, quando aparecer essa barrinha laranja aqui, eu sei que está ok e o aplicativo foi instalado, tá certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa nossa segunda videoaula. Na próxima videoaula a gente já vai escrever alguns códigos aqui legais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco aí. Um forte abraço a todos, valeu!